Olá, bom dia! Estamos começando mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Hoje, quarta-feira, estamos no meio da semana, dia 28 de maio, e nós trouxemos um tema que pode dividir opiniões, mas com certeza faz parte da vida de todos nós, né? Prós e contras de ter uma rotina. Você aí de casa já parou para pensar como a sua rotina afeta a sua produtividade, a sua saúde mental? Seu humor também é afetado, né? Ter horários definidos ajuda ou sufoca? Olha, hoje nós vamos ter uma ajuda para entender os efeitos da rotina sob dois pontos de vista da psicologia. A gente já está recebendo aqui no estúdio duas convidadas incríveis, a Júlia Portela, ela é psicóloga com abordagem psicanalítica, e a Laís Bozola, psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental. Essas duas profissionais vão conversar conosco hoje sobre essa questão da rotina, né? Porque que tem gente que se adapta e tem gente que não. E você, claro, é super bem-vindo a participar com a gente. Mande sua pergunta, seu comentário pelo nosso WhatsApp. A gente quer saber, você é da turma do amo rotina ou então da turma não consigo me prender a nada? Conta pra gente! Antes da gente mergulhar no nosso tema, a gente confere os destaques da nossa região, aqui da nossa cidade de Campinas. O WhatsApp está na tela para você, tá bom? Vamos lá, olha, hoje tem movimentação na Câmara de Campinas. A Câmara vota em definitiva a criação da Secretaria Municipal de Políticas para a Mulher. E essa votação será na 32ª reunião ordinária, que começa hoje às 18 horas, no Legislativo Campineiro. O projeto de lei complementar é de autoria do Executivo e propõe a criação da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres. A proposta, que já foi votada em primeira discussão na última reunião, no dia 21, está entre os destaques da pauta desta sessão de hoje, tá? Segundo a justificativa encaminhada pela Prefeitura, o objetivo é garantir mais eficiência na implementação das políticas públicas direcionadas às mulheres. A nova pasta terá estrutura própria, composta por departamentos, coordenadorias e setores temáticos voltados à formulação e execução de políticas para mulheres. Entre as competências da Secretaria estão a promoção da equidade de gênero, o suporte técnico ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o fomento ao empreendedorismo feminino e a articulação de ações para a eliminação de todas as formas de discriminação e violência. A proposta também prevê o remanejamento de unidades e cargos da atual Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social para a nova estrutura. Para atender às demandas da Secretaria, está prevista também a criação de cargos como secretário municipal, secretário adjunto, diretores, coordenadores e assessores, conforme previsto nas leis complementares, né? São duas, 64 de 2014 e 301 de 2021. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher será vinculado à nova secretaria, com a intenção de fortalecer o controle social, a participação popular e a articulação institucional das políticas públicas voltadas ao público feminino. A reunião ordinária será aberta hoje às 6 da tarde, no plenário José Maria Matosinho. Você pode participar, a entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Manche, 66, no bairro Ponte Preta. Se você não puder comparecer, assista pela TV Câmara Campinas. Estamos no canal digital 11.3, no canal 4 da NET e 9 da Vivo Fibra, e também tem transmissão simultânea no canal da TV Câmara Campinas no YouTube, tá? Então, a sua presença é muito importante. Mais informações para você: a Ceasa Campinas registra queda de até 18% no preço de alimentos, como cenoura, beterraba e ovos. Olha que beleza! O novo boletim do sacolômetro das centrais de abastecimento Ceasa Campinas aponta quedas significativas nos preços de alimentos essenciais do setor hortifruti e granjeiro. Entre os produtos com maior redução, como eu disse, estão a cenoura, a beterraba, mamão havaiano, melão amarelo, laranja-pera e ovos. Mas apesar da queda nos preços de diversos itens, o boletim também registrou altas expressivas em alguns produtos. O tomate teve o maior aumento da semana, com valorização de 50%, sendo vendido a R$ 6,00 o quilo. Os demais produtos do grupo mantiveram estabilidade, incluindo abobrinha brasileira, berinjela, chuchu, jiló, milho verde, pepino caipira, pimenta dedo de moça, quiabo e vagem, né?
O sacolômetro, gente, é o boletim semanal da Ceasa Campinas que acompanha as variações de preços dos produtos hortifruti-grangeiros comercializados no entreposto. A publicação tem como objetivo garantir transparência ao mercado, oferecendo dados atualizados para os produtores, atacadistas e varejistas tomarem decisões estratégicas na hora da compra e também da venda. Combinado? E é bom para a gente também ficar sabendo, porque aí a gente vai ao mercado já sabe, né? Qual produto que subiu e qual produto que teve uma baixa. Agora vamos com a previsão do tempo para hoje. Todo mundo esperando a tal da frente fria. Será que ela chega hoje? A previsão é que hoje à noite a gente já tem uma virada de tempo significativa, né? De acordo com o CEPAGRE, as temperaturas hoje podem chegar a 30 graus, sim, durante o dia, tá? A mínima 18, máxima 30, então, pelo jeito, hoje será o último dia dessa temperatura, né? Mas a previsão é que à noite, com a chegada da frente fria, teremos ventos e chuvas e começa com uma chuva bem fraquinha, mas pode ser que a chuva aumente, tá? E olha, gente, pode haver uma chuva generalizada também por toda a região metropolitana de Campinas. A gente fala para você tomar muito cuidado, porque a gente precisa se proteger, né? Proteger os nossos idosos, as nossas crianças, os nossos pets também, porque de acordo com a previsão do tempo, vem sim uma frente fria muito poderosa por aí, e a gente precisa estar protegido do frio. Mínima 18, máxima 30 para hoje, e amanhã teremos novidade na previsão do tempo. Vamos lá agora? Vamos ter uma vida organizada? Você tem horários definidos, tarefas planejadas? Tudo isso soa como um caminho ideal para a vida equilibrada, não é mesmo? Mas, gente, na prática não é bem assim, não. Não é tão simples assim, não. Muita gente se sente sufocada com a repetição dos dias, enquanto outras pessoas encontram a previsibilidade como uma forma de reduzir a ansiedade, ter controle sobre a vida. Eu quero entender também, viu? Assim como você, nós vamos tentar entender por que a rotina pode ser, ao mesmo tempo, tão importante e tão desafiadora. E como a gente faz para criar uma rotina que funcione sem cair na mesmice. Vamos então começar ouvindo as nossas convidadas. Eu quero dar as boas-vindas à Júlia Portela. Ela é psicóloga com abordagem psicanalítica, né? Muito bom dia, Júlia. Obrigada pela sua participação. Prazer imenso ter você com a gente aqui no Estúdio Câmara hoje. Bom, eu que agradeço. Foi um convite maravilhoso. E eu acho que falar sobre um tema que é comum a todos nós, né, é muito importante. Mas também compreender o que não está funcional para nós, o que não está fazendo sentido, ou o que está sobrecarregando, né? E eu acho que a clínica pode ajudar muito com tudo isso, né? A rotina, ela muitas vezes pode atrapalhar, e aí a gente precisa compreender o porquê disso. E hoje a gente vai tentar Sim, entender isso, né? Com sim. a gente também está a Laís Bozola, ela é psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental e vai conversar com a gente hoje também para nos ajudar a entender essa tal rotina que a gente precisa ter e como é que a gente faz para manter ela organizada sem que a gente fique sufocado, não é mesmo? Muito bom dia para você. Obrigada pela sua participação, Laís. Bom dia, Rúbia, né, agradeço o convite para falar desse tema que é muito importante, né, como a Júlia trouxe. Está presente no nosso dia a dia, então a gente precisa saber como lidar e principalmente também encontrar uma rotina que seja, pra gente, né, não Uhum. adianta a gente se comparar com a rotina de outras pessoas. Esse é um ponto também muito importante, porque ela só é funcional e assertiva se ela faz bem a mim, se ela dá certo para mim. Né, então agradeço o convite, é um tema muito importante, né, para a gente estar falando, e principalmente entendendo como que funciona por trás, né, quais são algumas estratégias que a gente pode implementar ali no nosso dia a dia, também é muito importante, né, estar falando sobre isso. Muito bem. E você aí de casa também está com a gente? Participe através do nosso WhatsApp, vai mandando aí a sua mensagem, porque as nossas especialistas, né, elas vão conversar com você, as nossas psicólogas. Você tem uma oportunidade de conversar com profissionais sobre a sua rotina, o que está certo, o que está errado, como é que a gente faz para nos adaptar. O telefone está na tela, QR Code está para você também. Aponte a câmera do seu celular, fale direto com a nossa produção, 19 97829 3776. Bora começar? Vamos lá, Júlia, o que está por trás da nossa dificuldade de manter a rotina?
rotina? Conta pra gente aí, nos ensina. Bom, quando a gente fala de rotina, eu acho muito importante nós pensarmos que a rotina ela traz uma segurança para nós, né. Então assim, quando eu tenho meu planejamento pessoal, quando eu tenho tudo organizado, esquematizado, nós nos sentimos seguros, né, nós nos sentimos, de certa forma, com o poder da nossa vida, né. Uhum. Mas a partir do momento em que a rotina ela começa a ficar sobrecarregada, a partir do momento em que às vezes eu acrescento atividades que não fazem muito sentido comigo ou com o meu estilo de vida, eu acho que é quando ela começa a não ficar funcional para nós, entende? Então eu acho muito importante a gente se conhecer e conhecer os nossos gostos também, porque não é o que faz sentido para mim, que às vezes faz sentido para você, que faz sentido para Laís, e Uhum. aí acaba sobrecarregando a nossa rotina, Olha aí, entende? um ponto bem legal que você tocou, porque a gente faz de repente a gente programa e faz uma rotina, mas que não combina comigo. E é por isso que a gente não consegue manter essa Sim. rotina, é importante. Ô Laís, do ponto de vista da terapia cognitivo-comportamental, por que que é tão difícil criar e manter bons hábitos diários? Vamos lá. Essa é uma pergunta muito legal, né, porque tá ligado ali também com os estudos da neurociência, né. Então, a partir do momento em que a gente está fazendo, um novo hábito, um novo comportamento, a gente gasta mais energia para isso, né. Uhum. Então a gente cria ali conexões neurais, né, para isso estar funcionando. E aí com o passar do tempo, com a repetição, isso vai se tornando mais automático. Então, né, ou seja, basicamente, não adianta fazer uma vez, é um esforço contínuo, né, e diário para estar se consolidando como um hábito, né. É difícil porque muitas vezes a gente se frustra no meio do caminho e aí a gente para, né, a gente não entende que precisa continuar, que a gente precisa ter flexibilidade, não serão todos os dias iguais, né. Acho que esse é um ponto também muito importante, porque às vezes a gente se frustra de não estar conseguindo realizar ali algumas tarefas, mas são dias e dias, tem dias que a gente está com mais disposição, tem dias que não, então também é muito importante olhar por esse lado, né. E um passinho de cada vez a gente vai construindo ali os novos hábitos, né. Então a TCC ela olha dessa maneira, né, a construção de hábitos. Muito bem. Quando você fala da frustração, né, aí vem aquela questão, será que a rotina ela é sinônimo de saúde mental? Existe uma associação entre rotina e saúde emocional? Como que fica essa situação da saúde emocional da gente, quando a gente se frustra com a rotina, Júlia? Bom, eu acho que é importante nós entendermos primeiramente de onde vem essa frustração, Uhum, entende? Porque muitas vezes, como eu disse, nós colocamos sobre nós expectativas. Então, por exemplo, para eu ter uma rotina perfeita, para que eu tenha um desempenho, eu preciso acordar às 5 horas da manhã, eu preciso fazer tal coisa. E aí, às vezes não condiz com o que realmente faz parte do meu ser, uhum. entende? E aí é natural que a frustração venha. Por quê? Porque não condiz comigo, não está de acordo com o que eu quero, com o que o meu consciente quer, o meu inconsciente quer. Então a gente se frustra sim, mas é muito importante também nós entendermos que a frustração ela faz parte da vida, né. Eu acho que na nossa sociedade nós temos uma visão de que se frustrar é sinônimo de derrota ou alguma coisa assim. Mas não, a frustração ela pode ser um sinônimo de aprendizado também. Uhum. Então eu me frustrei, tudo bem. O que isso está querendo me comunicar? O que eu estou tentando, o que eu posso aprender com isso? E aí adaptar a minha rotina, talvez de uma forma mais leve ou que faça mais sentido para mim, que esteja mais de acordo com os meus desejos e com as minhas vontades também. Porque não faz sentido a gente ter uma rotina que não cabe a gente, entende? Muitas vezes a sociedade nos impõe algo, né. Sim, As redes sociais hoje também vêm com essa sim, imposição muito pesada, referente ao que você precisa ser, a sim, forma que você precisa se comportar. E aí, às vezes, você vai pela ótica de outra pessoa e não pela sua ótica,
pela sua possibilidade. Claro que a gente precisa, sim, estar atento e ter uma rotina saudável. Todo mundo fala, a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa Sim. ler, a gente precisa caminhar, a gente precisa fazer exercício físico, aliás, e a gente precisa cuidar da saúde mental. Mas será que eu Uhum. consigo fazer tudo isso? Vamos lá, então, vou fazer uma rotina mega master, mas eu consigo fazer isso hoje, amanhã, depois, e depois eu não consigo mais, porque isso não faz parte da minha realidade. E aí Sim. vem a frustração. E aí vem a armadilha da procrastinação. Isso tem me Uhum. pegado bastante. Eu acho que procrastinação é algo que está presente na vida da maioria das pessoas, né? E aí a gente tenta seguir uma rotina, acaba procrastinando. E eu queria saber, da Laís, se isso tem a ver com conflitos inconscientes, né? Ou conflitos internos, porque a gente sabe da questão do inconsciente, do subconsciente e do consciente. E aí essa procrastinação referente à rotina, ela não tem a ver com o nosso consciente, né, é coisa mais interna, mais subconsciente, porque o consciente quer fazer, mas por que que a gente não faz, Laís? Uhum. Sobre inconsciente, eu vou deixar para a Júlia explicar um pouquinho depois, que ela está mais ligada aí nessa linha, né. Mas na TCC a gente fala que a procrastinação, ela tem alguns pensamentos disfuncionais por trás, né. Então nós temos ali, algumas distorções cognitivas, né, que a gente, está à frente da procrastinação, como, por exemplo, o perfeccionismo, né. Uhum. Então aparece ali em pensamentos como se não for para eu fazer perfeito, eu nem começo, né. Pensamentos catastróficos, né, então se eu fizer e der errado, vai ser um desastre, né. E até mesmo pensamentos ali de desvalorização dessas atividades, né, então, se eu não consigo fazer, nem era tão importante para mim mesmo, né. Uhum. Então, o que que a TCC ela trabalha? Justamente esses pensamentos disfuncionais, né. Nós usamos ali uma reestruturação cognitiva para entender o que está por trás desses pensamentos, né? O que te fez pensar daquela forma? Quais são as suas crenças que colocaram, né, esses pensamentos ali, eh, né, em você? E aí, a partir disso, né, desconstruindo esses pensamentos que nos fazem procrastinar, a gente consegue entender um pouquinho melhor, né, como funciona ali, a sua percepção de mundo, o que faz sentido para você ou não, né. Então por isso que é tão importante a terapia, né, para a gente ter esse autoconhecimento, entender o que está por trás desses pensamentos, entender o que eu posso fazer a partir daí, né, então eu ressignifico, e a partir daí, o que que eu faço? Quais serão os próximos passos para a gente estar olhando, né. Então a TCC ela olha ali a procrastinação a partir desses vieses, né. Muito bem, né, a questão daquela crença, né, algo que explicar, é legal a gente explicar para as pessoas de casa o que que é uma crença que limita, né. É algo que você, acreditou, né, e colocou na sua cabecinha e você segue acreditando. É isso mais ou menos, né? Exatamente, né. Uhum, A crença ela é justamente isso que você falou, por algum motivo a gente aprendeu na nossa vida, né, uhum, algum motivo nos impôs aquilo, né, sociedade, aprendizados aí que a gente teve durante a vida, e a gente leva aquilo como uma verdade absoluta, né. uhum. E não é uma verdade absoluta, né, a gente precisa olhar que existem outras possibilidades, né, existem outros jeitos de olhar as situações, né, para a gente realmente desmistificando essas crenças, né, que a gente tem ali conosco. Muito bem, é quando você ouve, né, crença limitante, a crença que limita, aquela verdade que você acreditou ser e que ela te limita hoje. É importante o autoconhecimento para você entender, né, o que é realmente verdade e o que não é. Agora, a relação dos conflitos inconscientes, eu quero que você explique para a gente, Júlia, porque inconsciente, subconsciente e consciente. A procrastinação, ela vem de qual consciência? Da nossa consciência, de agora, do inconsciente ou do subconsciente, que é aquele que acho que faz, que toma a maior parte, né, 95%, se eu não me engano. Eu descobri isso, fiquei chocada, porque a gente vive do subconsciente, gente. O subconsciente, ele não define o que que é certo e o que é errado, e aí quando você toma uma atitude, você: "Puxa vida, né, deixei". Não é consciente, é subconsciente. Então explica pra gente aí, que eu já tô ficando confusa, a procrastinação vem de onde? Bom, eu acho que principalmente é importante nós considerarmos
qual é o tipo de procrastinação que nós estamos tendo. Uhum. Então, sim, a gente tem a procrastinação consciente, que vem muito daquela: "Ah, posso fazer isso agora, mas vou deixar para depois, não tem Ah, problema". São escolhas. uhum. Pode vir também de um descanso, então, bom, vou escolher descansar um pouco agora para depois fazer aquela atividade. Como a Uhum. Laís disse, às vezes a gente quer fazer tudo muito perfeito e acha que para isso a gente tem que descansar antes, alguma coisa assim. Mas a procrastinação, ela também pode sim ter raízes no nosso inconsciente e quando ela está nesse âmbito, nós não temos muito acesso. Então aparece para nós como uma procrastinação, mas muitas vezes pode vir de outro lugar. Então, um medo de falhar. Então, poxa, eu vou fazer uma nova atividade, mas é uma coisa que não é conhecida para mim. É uma coisa que eu não tenho domínio. Eu acho que eu não vou fazer agora, eu vou deixar para depois. Talvez um medo de um julgamento. Então, poxa, se eu fizer isso e fizer errado, tal pessoa vai falar que talvez eu não seja competente. Então, essas ideias, elas são internas nossas, não estão muitas vezes conscientes, mas se apresentam de forma de procrastinação, entende? Então, eu acho muito importante nós entendermos o que a nossa procrastinação está querendo dizer. Será que é uma necessidade de descanso apenas? Ou será que vem de uma raiz, talvez de uma infância, uma rotina muito rígida na infância? Então, a gente precisa escutar o que o nosso corpo está dizendo, o que os nossos pensamentos estão dizendo. E eu acredito muito que a terapia ajuda nisso, porque como não é consciente para nós, na terapia nós vamos nos encontrando cada vez mais, encontrando os nossos desafios e assim nos entendermos, né? Muito bem. Eu tenho uma luta diária contra a procrastinação. Eu Uhum. acho que é importante a gente ter essa consciência, né, Sim. porque só que daí eu não sei se a procrastinação vem do querer descansar, que eu chego em casa, falo: "Hoje eu vou fazer uma atividade física", aí eu falo: "Não, amanhã eu vou, hoje eu vou descansar mais um pouquinho". E assim a gente vai seguindo, mas assim, eu tenho a consciência, né, de Sim. que eu preciso, que é importante, e às vezes eu faço, mas às vezes não faço, daí a procrastinação vence. E aí, às vezes, a gente se pergunta: "Poxa vida, eu falhei hoje", né. Se permitir falhar nesses momentos, até quando é saudável a permissão de falhar e quando isso, se torna um hábito que vai prejudicar a nossa saúde física e mental, Laís? Vamos lá. Isso é muito importante, porque como eu disse ali no comecinho, a gente tem que trabalhar com a flexibilidade. Nem todos os dias serão iguais, nem todos os dias eu vou ter a mesma disposição, né. Às vezes eu não tive uma noite de sono muito bem dormida, isso vai impactar, né, durante ali o meu dia todo, às vezes até durante a semana, né, quando a gente vai arrastando, né, isso. Então, assim, é importante trabalhar com flexibilidade no sentido de entender que tá tudo bem, às vezes não vai dar certo mesmo, às vezes eu vou ter que gastar um pouquinho mais de energia nisso e não vou conseguir fazer outras atividades, né. Mas claro, pensando sempre num sentido de o que eu estou conseguindo fazer, né. Eu tô dando conta de todas essas metas que eu coloquei para mim, né. Então, às vezes, que nem atividade física, uma pessoa que não tem o hábito ali consolidado ainda de fazer atividade física, e aí ela se programa, né, nas suas metas de ir todos os dias, por exemplo. Poxa, né, uma pessoa que não fazia nenhum dia, né, qual é a probabilidade dela conseguir fazer todos os dias de uma forma frequente, né, que isso seja consolidado e contínuo, né. Então, assim, começar aos poucos, né, quantas vezes nessa semana eu vou me propor para fazer uma atividade física? Como que eu vou organizar isso dentro do meu dia a dia, né, dentro da minha semana? Então, começar com metas realistas, né, começar aos poucos, né. No então, que nem até a Júlia trouxe, às vezes naquele dia eu só não consigo ir mesmo, né, e tá tudo bem, tá um pouquinho mais corrido, tem algumas outras demandas, mas como que eu vou me comprometer para ir no próximo dia, né, para conseguir estar realizando ali as atividades no próximo dia. Então eu acho que vem principalmente de você entender a flexibilidade, né, entender ali suas metas, realistas, né, para que você dê conta, para que seja um hábito consolidado, né, e você vai aumentando ali gradativamente, né, conforme você for consolidando aquele hábito.
né? Então, acredito que esteja ligado justamente nisso, assim. Muito bem, Laís. Agora, quando a rotina se torna algo sufocante e a gente quer inserir a rotina em uma vida em que a saúde mental não está muito boa, né? A pessoa tem um toque, ou tem aí uma ansiedade, ou tem uma depressão, precisa estar ajustando todas essas questões de saúde mental com o dia, com o trabalho, com o ser mãe, com o ser dona de casa, com o ser, profissional. É muita coisa, só de falar eu já cansei. Então, Júlia, explica pra gente quando a rotina, ela se torna algo muito pesado, quando vira uma prisão, que a gente precisa alinhar a rotina com todas essas situações que eu acabei de falar. Fica pesado só de imaginar. Como é que a gente faz? A rotina, eu acredito que ela não possa ser uma prisão, como você bem disse. Muitas vezes, algumas pessoas funcionam com uma rotina um pouco mais corrida, uma rotina um pouco mais acelerada, e isso vai de pessoa para pessoa. Mas a partir do momento em que isso afeta, o meu dia a dia, a partir do momento que eu percebo que eu não estou mais conseguindo lidar com essas demandas, ou eu me sinto ansiosa na maior parte do meu dia, ou eu sinto que as coisas não estão caminhando da maneira como eu gostaria. Quando eu não começo a me encontrar na minha rotina, eu acho que é aí que mora o problema, né. Porque a rotina realmente, né, às vezes nós temos um imprevisto, às vezes nós temos uma uma doença, essas coisas fazem parte da nossa vida. Mas como que eu estou lidando com isso? Será que eu estou conseguindo, levar de uma maneira leve, de uma maneira saudável? Se não, aí a gente precisa realinhar a nossa rotina. A gente precisa tentar organizar os nossos pensamentos, as nossas atividades, talvez uma terapia para conseguir encontrar o nosso ponto de equilíbrio, que eu acho que o ponto de equilíbrio é uma coisa muito importante, né? Nós estarmos equilibrados entre os nossos afazeres, a nossa rotina, mas também os prazeres que podem estar dentro da rotina, né? A rotina não é só apenas uma uma sucessão de tarefas. Ela pode ser prazerosa e tem que ser prazerosa também, porque torna tudo muito mais saudável. Eu acho que nesse sentido. E quando eu percebo que não está indo por esse caminho, quando eu percebo que eu fico muito mais exausta ao longo da minha semana, que eu fico um pouco mais triste, começo a ficar ansiosa, começo a não querer, continuar com o dia seguinte, é aí que a gente precisa tomar muito cuidado e compreender que tá tudo bem se a gente não der conta de tudo ao mesmo tempo, como a Laís disse, tá tudo bem, frustrações acontecem, mas é bom a gente sempre ficar em alerta com o que você tá sentindo dentro de você. Maravilha, muito bom, viu? São pontuações ótimas que a gente consegue trazer para o nosso dia e fazer uma autoanálise, né? Como é que está sendo? Como é que eu estou vivendo, né? Será que essa rotina está combinando comigo? Será que não está? Será que eu devo me culpar por conta de não conseguir dar conta, né? Até que ponto eu posso me culpar? Será que é culpa minha mesmo? Será que eu devo me permitir a descansar? E até que ponto é bom esse descanso para não virar procrastinação? Gente, o ser humano é muito complexo, a vida é complexa e você administrar tudo isso em um dia e organizar a sua agenda, a sua rotina, equilibrar tudo, é uma tarefa desafiadora, né. Agora, Laís, o que que TCC fala sobre essa questão, da rotina que vira uma prisão, na verdade, né, que vira algo que acaba afetando e muito a nossa saúde mental. Qual que é a visão, da terapia cognitivo comportamental sobre isso? Sim, é muito importante pensar, né, que a rotina depende para quem, né. Tem Uhum. pessoas que, casos clínicos principalmente, que elas precisam ter uma rotina mais rígida, né, mas tem pessoas que não, que precisam ter ali, uma tranquilidade, né, dentro da sua rotina. E a gente só fala em rotina assertiva quando a gente também pontua a necessidade de pausas, Uhum. descansos,
né? Momentos de lazer. Então, assim, a gente não precisa ser produtivo o tempo todo, né? A gente precisa ter esses momentos justamente para a gente se recarregar, né? Justamente ali para a gente conseguir se desenvolver mais também, né? Então, é muito importante, principalmente, ter esses momentos de pausa, né? Dentro ali da nossa rotina, dentro da nossa agenda, para justamente isso não virar uma prisão, né? Então, assim, nossa, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu tenho que ficar performando o tempo todo, né? Então, assim, até que ponto isso é bom? Até que ponto isso faz sentido para você, né? Então, acho que é muito importante a gente olhar por esse caminho, né? Quais são os momentos de pausa que eu estou colocando? Quais são os momentos de descanso, os momentos de lazer que eu também estou introduzindo ali diante das minhas atividades obrigatórias, né? Para a gente ter uma Perfeito, tranquilidade. perfeito. Momentos de pausa, momentos de lazer, porque geralmente, quer dizer, nós vivemos num mundo automático, corrido demais, depois da internet, rede social, home office. Todo mundo, quase todo mundo trabalha em 2 empregos, né? Você trabalha aqui, depois fechou o horário comercial aqui, vai para outro e tal, para dar conta da vida, gente. A vida é desafiadora, não tá fácil para ninguém, não. O que você vê na rede social, isso aí é o que as pessoas querem que você veja. A realidade não é essa. É importante a gente ter essa ideia, né? Essa consciência, porque se a gente ficar vivendo de rede social e de olha que legal, olha a vida dela, olha ela conseguiu, olha isso. Não, a realidade não é essa não. Levanta às 5h30 da manhã e corre para cá e corre para lá. E aí, no final do dia, você está cansado e você precisa continuar e às vezes você não consegue. E aí você quebra a sua rotina. Tá tudo bem, né? Eu vou confessar um negócio para vocês. Tem sábado que eu fico em casa, não quero falar com ninguém, deito e durmo muito, descanso muito, porque depois eu sei que eu vou recuperar, né, o que eu não consegui fazer no sábado, mas pelo menos o meu corpo está em dia. E a gente precisa ouvir, aprender a ouvir o que o nosso corpo pede, porque o nosso corpo fala. E às vezes você não tem aquela atenção total naquilo que você está fazendo, você começa a ter pontos aí de desequilíbrio e você não sabe o porquê. De repente a sua rotina está sobrecarregada e você precisa sim descansar. Agora eu quero pontuar com vocês, nossas psicólogas, a gente falou aqui sempre abordamos a rotina adulta, né? Porque a gente está falando de trabalho, de lazer, de exercício físico, enfim. Mas qual que é a importância, Júlia, da gente ter uma rotina com as crianças para que essa rotina iniciada na fase infantil, ela possa vir repercutir na fase adulta? Sim. Bom, eu acredito que na infância nós estamos ali descobrindo o mundo, nós estamos descobrindo os nossos gostos, as nossas vontades. Literalmente, uma criança, ela está descobrindo um mundo novo, né. E quando, você implementa uma rotina para uma criança, você está dizendo que: "Olha, tudo bem, você pode brincar, você pode, sair com seus amigos, não tem problema nenhum", mas você traz também as necessidades, as obrigações e também um sentimento de segurança. Por quê? Bom, "Filho, você vai dormir 10 horas, amanhã você vai acordar às 6h". A criança, ela vai entender que provavelmente de segunda a sexta ela vai ter essa rotina, ela já vai ter essa segurança: "Ah, então tudo bem, tá tranquilo, eu tenho essa essa Percepção, essa confiança", confiança. Uhum. exatamente. E também eu acredito que a criança, ela começa a perceber as responsabilidades que ela vai ter ao longo da sua vida, né. Então, assim, obviamente muito diferente de um adulto, de um adolescente, mas sim, ela também tem responsabilidades, ela entende sobre limites, então são coisas que ela vai levar para a vida. Eu acho também que é muito importante nós considerarmos o que as crianças gostam de fazer também, porque o lazer, como a Laís muito bem pontuou, o lazer é extremamente essencial para nossa vida. O prazer, a o divertimento, porque a gente não vive só de rotina, né. Nós estamos na rotina, mas nós não somos a nossa rotina, entende. Então as crianças, elas estão se descobrindo. "Poxa, vamos fazer um esporte". Tudo bem, mas a criança está se divertindo nesse esporte? Tá fazendo sentido para ela? Será que ela tá se encontrando naquilo ou não? E tá tudo bem se ela não se encontrar, é uma coisa que ela sabe que ela não vai gostar. Então vamos para o próximo ponto. O que que ela pode gostar? Entende?
E para as crianças, é muito importante quando elas se sentem valorizadas, entende? Porque assim, você consegue ver muitas vezes uma habilidade da criança. Por exemplo, uma criança ela tem uma habilidade muito boa em pintura. Será que não tem como encaixar na rotina dela? Talvez um curso de pintura, algo que ela vai se encontrar no futuro. Então, esses pontos são muito importantes e também para você aceitar a criança do jeito que ela é, entende? Uhum. Sem limitações ou sem repressões. Muito bem. E quando a gente fala da rotina inserida nesse momento, né, na vida da criança, a gente vai para a terapia cognitivo-comportamental com a Laís e a gente volta lá nas crenças, né, Laís? A gente pode voltar lá nas crenças e entender que a rotina que você cria para sua criança hoje é algo que ela vai acreditar. E que se você criar Uhum. uma rotina prazerosa e fizer ela entender e pontuar aí os momentos e tal, tipo, acordar, fazer atividade, ela vai levar isso para a vida adulta e automaticamente o adulto vai ter mais facilidade de lidar com a rotina? Seria isso, Laís? Então, não necessariamente, porque se na infância, que é um momento ali de descoberta, que você está sendo inserido numa rotina, Uhum. né? Temos ali escolas, atividades extracurriculares que faz parte da rotina. E aí você, durante a infância, teve um processo de rotina muito rígido, né? Então, horários muito Uhum. certinhos para tudo, né? Não tinha tanto essa liberdade que nem a Júlia trouxe da importância, né, de lazer, de entender ali as coisas que gosta de fazer, né? O que que essa pessoa vai levar para a vida adulta? Uma autocobrança muito grande, né? Uau! Então, assim, para ela, eh, se sai um pouquinho da curva, né, aconteceu alguma coisa, tive um imprevisto no trânsito, né, nós aqui sofremos bastante disso, né, então assim, tive um imprevisto no trânsito, não bateu o meu horário com atividade física, porque logo depois eu tinha uma aula ou coisa do tipo, né. Essa pessoa, ela vai se frustrar tanto por ela não conseguir seguir aquilo na risca, que vai gerar uma autocobrança muito grande, né. Então, como eu, né, já pontuei isso, é muito importante a gente trazer isso na infância de sim, né, você tem uma rotina, você vai ter um horário para acordar, você vai ter um horário ali para ir para a escola, né, são suas obrigações, mas também é importante entender e, explicar essa flexibilidade, né, porque a gente, às vezes, já acompanha isso num comportamento de uma criança, né, então, marcou um passeio e esse passeio acabou não dando certo, a criança se frustra, né. É Uhum. aquele momento que você tem ali do que de ensinar, tá tudo bem, imprevistos acontecem mesmo, nem sempre vai sair como todo planejado, né, para que essa pessoa venha se tornar um adulto mais flexível, não tão rígido ali com suas próprias cobranças, né. Então a gente, olha essa rigidez, né, que ela não é tão não é, que ela não é tão necessária assim, né, para a gente conseguir ali ter uma flexibilidade mais legal. Espetacular, viu? Muito bom, me ensinou bastante Ai, agora, que porque eu legal. achava que assim, vamos lá, coloca uma rotina para a criança vai aprender e aí ela vai levar isso para a vida adulta. E não é, porque na verdade a rotina, pelo que eu entendi que você disse, a rotina que a gente impõe para a criança é uma rotina um pouco rígida, porque ela precisa aprender, ela precisa entender que ela tem horários, porque a criança ela nasce, a gente que tem que fazê-la entender e aprender. Uhum. Então, por isso é uma rotina um pouco rígida, mas depois quando você vem para a vida adulta, você tem a flexibilidade, né, então aquela rotina que foi, aplicada, lá na fase infantil, não não necessariamente você precisa trazer para a vida adulta, é isso, né. Que Uhum. bom, aprendi isso também e eu acredito que você de casa também aprendeu, porque às vezes a gente tem uma visão um pouco distorcida, referente à questão da rotina, da agenda, dos horários que nós precisamos seguir. E a questão da flexibilidade é algo que é muito importante a gente colocar, né, a rotina versus a flexibilidade, porque uma rotina precisa ser flexível, né. A gente tem os horários aí de trabalho e tal, mas e fora dele? A sua rotina é flexível ou não? Vamos lá, 8h45, faltando 15 minutinhos para as 9 da manhã, nós estamos falando dos prós e contras da nossa rotina, né, os hábitos que afetam a nossa produtividade, a nossa saúde mental e principalmente o nosso humor, porque tem gente que fica, olha, vou te contar, você olha a pessoa está, "Arr, que foi, né? Não dei conta da minha rotina e
me frustrei. E isso é bem delicado. Flexibilidade, anota essa palavrinha e coloca ela na sua rotina. Produção, vamos lá? Tem participação dos nossos telespectadores, a gente já agradece você que está ligadinho, participando, bem cedinho aqui na TV Câmara Campinas. Nosso Estúdio Câmara está ao vivo, você pode mandar a sua mensagem. Hoje estamos falando com as nossas psicólogas sobre a nossa rotina, né? A rotina diária. A Márcia do Campos Elíseos, todo fim de semana prometo que na segunda-feira vou mudar tudo, mas nunca consigo. É melhor começar com pequenos hábitos diários ou avançar aos poucos? Laís ou Júlia? Posso responder. Quem vai? Fique Vai à lá então, vontade. Laís. Essa, né, frase que a Márcia trouxe, ela é muito comum, né, na vida de todas as pessoas, porque a gente tem essa questão de deixar tudo para segunda, né? A gente usa ali a segunda-feira como um ponto de partida para tudo. E aí, isso é muito importante porque, assim, você quer mudar tudo o quê? Né? Um ponto, né, que você colocou ali de, né, começar com os pequenos hábitos é muito importante mesmo, né? Como eu te disse, não adianta nada se você quer incluir na sua rotina 6 novos hábitos, né, 6 novos comportamentos. Poxa, você não estava conseguindo nenhum, né? Qual a probabilidade de conseguir ali colocar mais 6 novos comportamentos, né? Então, defina as metas pequenas, né? Por onde você vai começar? Por onde é mais fácil para você? Né? Qual vai ser ali a flexibilidade que você vai colocar? Então, né, não precisa ser de uma forma rígida, né? Vai ser todos os dias. Comece aos poucos, né? Pequenas mudanças ali, elas vão gerando, né, um hábito concreto. Então, é muito importante, né? Justamente isso de definir pequenas metas, começar aos poucos e depois, né, ir aumentando gradativamente também, né? Para você estar conseguindo ali incluir os desejos que você tem de colocar na sua rotina. Muito bem, 8h47, tem mais perguntas para a gente. Vamos ver quem é que está conosco e de onde fala. A Carolina do Jardim Nova Europa. Bom dia, Carolina. Vamos lá, uma noite mal dormida já bagunça todo o meu dia. Fico irritada, improdutiva e esqueço coisas simples. Até que ponto a falta de sono afeta, de fato, nossa rotina e decisões, Juliana? O sono é um ponto muito importante para nossa saúde mental, né? Então, nós entendemos que quando nós estamos ali num estado de sono, de descanso, a nossa mente também vai limpando as coisas do dia que não foram necessárias, né? E só deixa o que é necessário para nós. Agora, quando você não tem uma noite de sono, que você se sentiu renovada, que você se sentiu revigorada, primeiramente, eu acho que é importante entender o que houve para que você não conseguisse dormir, né? Então, será que foi alguma coisa no meu dia que aconteceu que eu não consegui elaborar muito bem? E aí eu preciso, antes de dormir, pensar um pouquinho, refletir e conseguir elaborar isso dentro de mim? Pode ser. Agora, também pode ser por uma questão biológica. Algo pode acontecer, mexe no celular antes da noite. Essas coisas, hoje em dia, né, praticamente, nós estamos vivendo numa era totalmente digital. Nós temos o hábito de quê? Pegar o celular e ficar rolando, né, TikTok, o feed. E isso traz uma alteração no nosso cérebro. Então, talvez perceber como que você está indo dormir. O que você está fazendo antes para você conseguir descansar o seu corpo e a sua mente também? Você está diminuindo os estímulos, entende? Então essas coisas, elas são muito importantes. Muitas vezes nós não damos importância, mas são importantes sim, porque é aí que a gente percebe, poxa, no dia seguinte eu estou irritada, eu não consegui dormir, que é comum, porque o seu corpo não conseguiu se revigorar. Então aí na próxima noite a gente tenta, né, se adaptar melhor, para conseguir entender de onde vem essa falta de sono e conseguir descansar depois, né, conseguir dar uma boa dormida. Gente, vocês percebem como a terapia é importante, como ter a fala, né, de especialistas é imprescindível, porque a Júlia e a Laís, elas falam de uma maneira tão sutil, tão tranquila, de situações que parecem tão fáceis na fala delas, mas no nosso dia a dia é tão complicado.
Você já se pegou quantas vezes rolando o feed na sua cama aí, deitado para dormir, e tá lá com a internet, né? Achando que tá tudo bem, que você vai largar o celular que vai dormir. Aí não consegue dormir, tem uma noite de sono terrível, quer dizer, nem dorme, né, de direito, nem é sono, é só uma leve descansada, assim, e aí acorda irritado, acorda nervoso, mas aí você nem se dá conta, né? Mas você estava lá com a internet, com a tela, e isso é uma coisa muito natural que acontece com todos nós. É importante a gente ressaltar aqui que todos os temas que nós trazemos aqui para o Estúdio Câmara são temas que estão dentro da nossa casa. Né? São temas de comportamento e são coisas que acontecem comigo, com você, até com as nossas psicólogas também. Está todo mundo suscetível a isso. E por isso a importância da comunicação e também do posicionamento dos profissionais que nós trazemos aqui no Estúdio Câmara para a gente poder começar a tentar melhorar. E isso tem feito muito bem para várias pessoas que eu encontro, o pessoal falando, olha, eu escutei a psicóloga falando sobre isso, vou tentar me adaptar. E eu vou te contar um segredo? Segredo a gente não conta, né? Mas está fazendo bem para mim também, porque são várias pontuações aqui que do programa eu levo para a vida e que tem sido maravilhoso. Então é bom saber que a gente tem profissionais especialistas que falam de comportamento aqui no Estúdio Câmara e que você do outro lado participa com a gente e leva essas pontuações para a sua vida, para o seu dia a dia, leva para equilibrar a sua rotina. E é dela que a gente fala hoje aqui no Estúdio Câmara ao vivo. 8h52, tem mais perguntas? Pode mandar para a gente, vamos lá. O Eduardo do Jardim Boa Vista. Sem motivação, parece impossível manter a disciplina. Concordo. Que técnicas práticas posso aplicar no dia a dia para não depender só do ânimo e ainda assim cumprir os meus objetivos? Gente, esse negócio da motivação é bem difícil. Motivação e disciplina. Quem é que acorda motivado todo dia? Conta para mim, é só na internet que você vê isso, né? Porque não é todo dia que você acorda motivado, não. Quem acordar motivado todo dia, levanta a mão. Não existe, gente. Não adianta, vamos trazer para a realidade, né, Laís? Não é todo dia, tem dia que você acorda mega master, tem dia que você acorda, gente, né, vamos falar a verdade, vamos ser realista. Concorda comigo? Com certeza. Né, a gente tem muito essa questão do quê? De esperar estar 100% motivado para começar alguma coisa, né? E muitas vezes não é assim que acontece, né? Muitas vezes a gente, que nem a Rúbia trouxe, a gente não vai estar motivado mesmo todos os dias, né? Então, o primeiro ponto é você não usar a da sua motivação para isso, né? Ela acontece no processo, a partir do momento em que você consegue incluir novas coisas ali na sua rotina que vão dando certo, né? Mas esperar isso para dar esse primeiro passo, a chance de você procrastinar e ficar parado, ela é muito grande, né? Então, assim, defina as metas realistas, né? O que eu posso hoje incluir na minha rotina, né, pequenas, que eu consiga estar fazendo, né? A motivação, ela vai aparecendo conforme o tempo, né? Como eu falei um pouquinho mais cedo, quando a gente está ali fazendo, né, tendo novos hábitos e novos comportamentos, conforme passa o tempo, isso fica mais automático. Então, a gente não precisa gastar uma energia muito grande para fazer. A gente só vai conseguindo, né? E, de novo, a flexibilidade, né? Entender que realmente vai ter dias que não vai ser possível mesmo e tá tudo bem, né? Mas no próximo dia, o que eu vou conseguir, né, fazer para aquilo? Né? Então, eu acredito que seja principalmente esses pontos, né? E um ponto também que é muito importante é a autocompaixão, né? Então, assim, tá tudo bem mesmo ter dias que não são muito legais, ter dias que a gente precise de uma motivação mesmo para conseguir, né? Mas esses pequenos passos diários que vai fazer a motivação acontecer, né? Então, na verdade, é o inverso. É dar pequenos passos para essa motivação acontecer e não esperar a motivação vir para mudar, né? Para fazer algo. Então, acredito que esteja relacionado justamente a isso. Uau, que delícia ouvir isso, tá vendo só? Porque às vezes a gente se cobra, a autocobrança, ela é terrível, né? E aí você tem uma rotina, aí você tem autocobrança, e aí você espera a motivação para você ter a disciplina. Gente, não dá. Não dá, é humanamente impossível, porque é muita coisa para uma cabeça só, né? Então a gente precisa, sim, ter pequenos hábitos diários, né? Agora, esses hábitos diários, eles precisam ter constância,
porque senão vem a procrastinação. Tá vendo só como é delicado? Socorro, minhas psicólogas, socorro! 8h55. É por isso que eu sou adepta e eu falo, todo mundo precisa fazer terapia. Não espera a bomba estourar, não. Entende? Vai pra terapia enquanto tá tudo assim meio que tranquilinho, você tem aí um desequilíbriozinho mínimo, não sabe mexer na sua rotina e tal. Vai pra terapia, porque se a bomba estourar, daí o bicho pega, né? Então, você está vendo que é importante a gente ter essas conversas, né, com pessoas que são especialistas nesse assunto. E saúde mental hoje em dia, gente, é algo que é primordial para a gente. É igual a saúde física, é igual fazer uma atividade física, é igual você ir frequentemente no seu médico e tal. Então, a saúde mental também precisa de cuidados. 8h56, dá tempo para mais uma ou duas, produção? Pode mandar aí daqui a pouquinho a gente já vai para as considerações finais. O André do Jardim Proença. Tem dias que eu não consigo seguir o meu planejamento, fico me culpando. André, eu também. Como evitar que essa culpa atrapalhe ainda mais minha produtividade? A culpa, né, é algo bem complicado, tá inserido no nosso dia a dia, porque daí você pensa assim, Júlia, não fui capaz, não consegui, não dei conta, né? Poxa, eu consigo. Não é pra gente pensar, eu consigo, eu posso. E aí finaliza o dia, você fala, não consegui, não dei conta. E essa culpa, ela pesa, não pesa não? Sim, com certeza. Eu acredito que durante nossa vida, nós nos culpamos por muitas coisas. Então, nós nos culpamos porque não consegui realizar algo do meu cotidiano, coloquei um novo hábito e não consegui realizar. E essa culpa, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então, quando você coloca algo na sua rotina e não consegue cumprir, eu acho que é importante, o que a Laís disse, uma coisa muito importante é a autocompaixão. Entender, poxa, tudo bem, eu não preciso dar o meu 100% todos os dias. Tem dia que eu vou conseguir dar 10% e isso vai ser meu máximo. E tá tudo bem, não tem problema, né? Você se tratar com carinho. Eu acho que essa é uma coisa muito importante. Porque cobrança, frustração, culpa, a gente já tem externa. E muito, né? Infelizmente, nós temos muita culpa externa. Mas eu acho que você entender que, por exemplo, você não conseguiu dar conta disso, eu acho que ver isso não como se fosse um erro ou você não conseguiu dar conta, mas entender, poxa, tudo bem, eu não consegui dar conta, amanhã eu consigo. Amanhã eu tento de novo e amanhã pode ser que dê certo, pode ser que não dê, mas tá tudo bem, entende? Nós não somos super-heróis. A gente não precisa dar conta de tudo o tempo todo, entende? Então, eu acredito que é sobre isso, é sobre você, tudo bem, não consegui, me frustrei, acolher esse sentimento, que muitas vezes nós tentamos ignorar. Isso não, acho que não é um bom caminho. Acolhe esse sentimento. Tá, eu estou frustrada, me frustrei, tudo bem, reconheça esse sentimento dentro de mim. E o que eu posso fazer, então, para mudar isso? Tudo bem, não tem problema a gente se frustrar, mas vamos se tratar com um pouquinho mais de carinho, de cuidado, e aí você vai percebendo que as coisas vão ficando mais leves, porque todo mundo erra, e isso faz parte da vida. Muito bem. Quando você fala de nos tratar com mais carinho, com mais cuidado, me vem aquela tese assim, né? A gente se preocupa muito com o outro, né? A gente trata o outro com carinho, cuida para não magoar o outro, trata o outro com todo cuidado. E às vezes a gente consegue a gente esquece, aliás, de olhar pra gente, né? Então, será que você está cuidando de você com o mesmo carinho, o mesmo cuidado que você cuida do outro? É importante a gente parar para pensar e refletir sobre isso, né? Você se dedica muito ao outro, claro, o outro é importante sim, mas você também é Sim. importante, você é prioridade, precisa se Sim. cuidar com muito carinho, inclusive da sua rotina. 8h59, dá tempo para mais uma perguntinha e depois a gente já vai para as considerações finais. Vamos lá. O Bruno do Cambuí, é possível viver bem sem uma rotina definida? Ou, no fundo, todos nós acabamos seguindo padrões repetitivos, mesmo sem perceber? Então, será que a gente consegue viver sem uma rotina, sem colocar mesmo assim na ponta do lápis, né? Hoje tem que fazer isso, 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 a rotina é essa. Laís, é possível viver assim, sem uma rotina definida? Porque daí a gente acaba se acostumando a viver no automático?
Achei essa pergunta muito legal, né? Porque assim, se você já tem um trabalho, que você tem um horário de entrar, um horário de sair, você tem uma rotina, Uhum. né? Então, se a gente for pensar em você não ter nada definido, já não é um ponto porque você tem, né? O seu trabalho ali é um hábito, né? Uma rotina, algo rotineiro que você tem ali todos os dias para estar fazendo, né? Claro que é muito importante entender cada um, né? Eu não tenho aqui como afirmar se faz sentido isso para você ou não, né? Uhum. Porque tem pessoas que levam isso de uma maneira muito bem, no sentido, tenho minhas obrigações e faço, e o tempo que resta eu me adapto com o que eu tenho para fazer, né? Mas tem pessoas que elas precisam parar para pensar sobre isso, parar para planejar, né? Colocar ali na sua rotina mesmo. Então, né, as atividades que tem para fazer. Então, eu acredito que esteja ligado nesse ponto. Se para você hoje está tudo bem, né, não ter uma rotina definida, e isso não te traz prejuízos nenhum, né, se você não se sente frustrado, se você não se cobra, tá tudo bem, né? Mas se isso é uma coisa que vem te prejudicando, aí você precisa olhar, né? Quais são os hábitos que eu tô tendo que não são tão legais? Quais são as coisas que, para eu me sentir mais disposto, eu preciso estar inserindo, né? Que nem a Rubia trouxe. Atividade física é muito importante, né? Eu acho que isso a gente não precisa nem dizer, né? Porque é fundamental, é um dos pilares fundamentais da nossa vida. E aí, qual é a forma que eu estou conseguindo colocar, né, a minha saúde dentro do meu dia a dia? Como que eu estou cuidando da minha saúde, né? Então, eu acredito que tem esse ponto individual, mas também tem que olhar para esses outros lados, né? Como que eu me sinto com isso? Isso me frustra, né? Isso me deixa com uma autocobrança, com uma sensação de que eu não estou conseguindo aproveitar meus dias, que eu não estou conseguindo dar o melhor de mim, que eu não estou conseguindo fazer minhas coisas, né, da forma como eu gostaria. Então, é um ponto, assim, muito individual, mas ao mesmo tempo muito questionador, né? Por isso que a terapia ela é muito bem-vinda, né? Justamente para isso, para entender quem é você, o que faz sentido para você e o que não faz. Maravilhosas! Júlia e Laís falando com a gente aqui no Estúdio Câmara ao vivo sobre a nossa rotina, que ela não precisa ser uma vilã, né? A gente precisa só adaptar a nossa rotina, ter flexibilidade, ouvir a nossa consciência, né? E cuidar com a procrastinação. Bom, considerações finais, porque a gente está chegando aí ao final de mais uma edição do nosso Estúdio Câmara ao vivo. Acho que a gente conseguiu contribuir e muito com informações preciosas para nós, para os nossos telespectadores. E isso a gente vai plantando sementinhas, né? Sementinhas que com certeza vão crescer. Eu tenho certeza disso. Ô, Júlia, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo seu profissionalismo e gratidão por compartilhar informações com a gente, com os nossos telespectadores aqui da TV Câmara Campinas. Eu que agradeço, foi um convite maravilhoso. Todos da equipe, vocês são muito amáveis. E eu acho muito importante, né, toda essa discussão que nós tivemos, porque é um tema, às vezes as pessoas acham que é um tema banal, mas a gente lê nas entrelinhas, tem muita coisa que precisa ser considerada e que você vai se descobrir também nisso, né? Além da terapia também. Então foi uma manhã sensacional para mim. Maravilhosa, obrigada. Laís, terapia cognitivo-comportamental, né? Que importante a visão, né? A sua visão como psicóloga referente à nossa rotina. E como a Júlia bem pontuou, às vezes a gente traz aqui os temas e as pessoas podem até pensar, algumas pessoas pensam, poxa, mas tá falando de rotina, mas a rotina é sobre a visão da psicologia, a rotina é sobre a visão de especialistas, né? Que é totalmente diferente da nossa visão e que nos traz informações que a gente pode adaptar para o dia. Então, gratidão pela sua participação, pela sua fala, por compartilhar o seu conhecimento conosco, viu? Obrigada, Laís. Eu que agradeço, né, o convite. Como a Júlia pontuou, né, é um tema muito importante, né? A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa se ouvir e se entender, né? Às vezes é uma coisa tão comum ali que a gente nem percebe, que às vezes o nosso mau humor, a nossa frustração está vindo justamente disso, de uma idealização
que a gente não consegue alcançar, né? E a gente precisa parar ali, repensar, né? Precisa olhar para as pequenas metas, para os próximos passos, que isso também é muito importante, né? E isso é uma coisa presente na vida de todo mundo, né? Como a gente comentou ali, das crianças, né, dos adultos. Então, fico muito feliz de ter podido, né, contribuir com esse tema. É um tema que eu gosto muito de falar sobre. Eu acho que ele é um dos pilares essenciais, principalmente para a nossa vida adulta, né, para a gente ressignificar muita coisa. Então, fico muito contente com o convite, agradeço. Muito obrigada, a gente que agradece vocês duas e agradecemos você de casa, a equipe do Estúdio Câmara, a equipe da TV Câmara Campinas, que é sensacional, né? Uma galera que trabalha, gente, por trás das câmeras, né? O pessoal da redação, os produtores, tem uma equipe que faz tudo acontecer na mágica da TV e a nossa equipe é sensacional, viu? Então, um grupo mais show de bola, pessoal da TV Câmara Campinas, todo mundo aí trabalhando para levar para você conhecimento e informação de qualidade. Lembrando que depois nós temos a programação da TV Câmara Campinas, tem programação ao vivo direto lá do plenário José Maria Matosinho, tem o jornal também, o Câmara Notícia, trazendo informações do Legislativo Campineiro e de toda a nossa metrópole. A programação da TV Câmara Campinas está incrível, como sempre. E amanhã, gente, temos mais Estúdio Câmara a partir das 8 da manhã, ao vivo, trazendo mais um tema bem sensível e que acontece. E é muito importante. Como conviver bem com o filho do parceiro e ajudar na criação de um enteado. Uma conversa sobre empatia, respeito e construção de vínculos nas famílias reconstruídas. É uma nova visão. Então, não perca, acompanhe amanhã ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas, mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Obrigado pela sua companhia, pelas suas mensagens, que você tenha um excelente dia. Não esqueça, se prepare, porque tá todo mundo falando e eu vou falar também da frente fria que tá chegando essa noite, né? Então, vamos nos acolher, vamos nos agasalhar e você precisa lembrar que a vacina contra a gripe ela está disponível gratuitamente em todos os postos de saúde, tá bom? Vamos cuidar da nossa saúde, tá bom, gente? Grande abraço para você, fiquem com Deus e continuem ligadinhos aqui na programação da TV Câmara Campinas. A gente se vê amanhã com mais uma edição do Estúdio Câmara ao vivo. Valeu mais uma vez as nossas entrevistadas, gratidão. Você de casa, super beijo, se cuida e até amanhã, se Deus quiser.